Olá, amigos do programa Vida Além da Vida. Hoje o nosso programa é especial. Nós vamos fazer uma homenagem ao médium mineiro Francisco Cândido Xavier, que nasceu no dia 2 de abril de 1910, desencarnou aos 92 anos em 2002. Chico deixou uma obra de inestimável valor, com mais de 400 livros psicografados, e esses direitos autorais ele doou a várias editoras espíritas, justamente para poder divulgar as ideias espíritas. Uma dessas editoras é a editora CEL, Cultura Espírita União, do Grupo União, que tem direitos a algumas obras, e também há uma lembrança dos 40 anos de amizade da família com o médium mineiro. Então, esse programa hoje, nós vamos entrevistar a dona Nena Galvez. Estamos aqui no Centro União, no acervo do Chico Xavier, um material recolhido pela família, que Chico deixou na residência deles, muitas vezes, e aí o Centro União reservou um espaço para guardar esse material com muito carinho, e é daqui que nós vamos conversar com a dona Nena. Olá, dona Nena, tudo bem? Tudo bem. Dona Nena, como a senhora vê hoje a obra do Chico Xavier? Bom, hoje com um pouquinho mais de clareza do que quando ele as recebia e eu estava em tanto contato com ele, eu não sentia talvez a grandiosidade, porque com o tempo a gente vai amadurecendo um pouco. Hoje eu sinto esta obra que ela é de um futuro radioso, porque ela vai ter um futuro. Não é possível que uma obra tão gigantesca se perca e fique esquecida em uma reencarnação. Então, hoje eu a vejo com muito mais clareza, ela é grandiosa. E a senhora percebe que a parceria Chico e Emmanuel nessas obras, como é que a senhora vê essa parceria agora sem o Chico? Bom, quando estávamos com o Chico e ele falava em Emmanuel, e o contato que ele tinha com Emmanuel, mesmo fora das horas de trabalho mediúnico, a gente sentia já que a parceria não podia ser só de médium e de espírito. Isso vem de milhares, eu diria, de anos. A parceria de Emmanuel e Chico vem do tempo de Jesus. Chico tinha veneração por Jesus. E Emmanuel, nós sabemos que também ele tem uma trajetória imensa dentro da parte religiosa e do Evangelho de Jesus. Então, essa parceria não é de uma reencarnação, é de séculos, milhares de anos. Então, e essa cumplicidade espiritual, né, que existe entre os dois, como é que fica agora com Chico desencarnado e muitos dizendo, né, que Emmanuel já está reencarnado? Como é que vai ficar essa obra agora? Bom, muito antes de Chico desencarnar, ele deixou de receber Emmanuel. Vinham os trovadores, vinha Cornélio, vinha Lulu Parola e vinha Dr. Bezerra. Emmanuel não escrevia por Chico. Então, eu perguntei a Chico, por que essa ausência de Emmanuel? E aí Chico respondeu que ele se preparava para reencarnar. Isso a senhora lembra que ano, dona Nena? Mais ou menos? Isso daí foi uns 12 anos antes de Chico desencarnar. Então, naturalmente, esse vínculo jamais vai se perder. Mas houve esse distanciamento entre médium e espírito, para que o espírito pudesse tomar aquele descanso natural, tomar depois a forma. E Emmanuel está encarnado, que Chico, quando ele encarnou, ele disse que ele já estaria reencarnado. Então ele já teve notícia antes de desencarnar. Ai, foi bom a senhora ter falado isso, porque é uma pergunta que todos fazem, né? O que nós esperamos de um espírito como Emmanuel reencarnado? Ele virá
com a pompa toda de educador? Como é que vai ser isso? Como que nós vamos reconhecer o Emmanuel? Bom, os grandes espíritos, quando eles vêm ao planeta, e um planeta como o nosso estão na Terra, eles têm as mesmas dificuldades que temos todos. Então, estes espíritos passam por estas dificuldades. Naturalmente, quem já espera de Emmanuel que ele se pronuncie, eu costumo dizer, calma, ele deve estar se preparando para fazer uma faculdade, ele tem que passar pela trajetória que passam os nossos jovens, por muito inteligente que ele seja, vai fazer vestibular, vai para uma faculdade, vai escolher uma profissão e, claro, vai seguir naturalmente os caminhos espíritas, sem dúvida, porque Chico dizia, quando eu desencarnar é que nós vamos ver e Emmanuel vai saber o que é ser o médium aqui na Terra. Naturalmente o Chico dizia isso fazendo graça, porque Emmanuel foi muito severo com ele. Mas muito amoroso também, né, dona Nena? Muito amoroso e cuidava tão bem do seu discípulo. Porque né? muitas pessoas acham que Emmanuel foi muito ríspido com o Chico, né, para colocá-lo no eixo, mas ele foi de um amor imenso. Sem dúvida, ele fazia, dava uma proteção, um carinho paternal. Então, Chico sabia isto. Dona Nena, a senhora percebe, após a desencarnação do Chico, alguma mudança na divulgação da obra literária do Chico Xavier? Bom, as mudanças, naturalmente, elas têm que ocorrer, porque faz parte do progresso doutrinário. Nós não estamos mais naqueles anos que Chico, no cafezinho, trazia recado do mundo espiritual, falava muito a miúdo, assim, com as pessoas que buscavam mensagem. Hoje o médium tem que se portar dentro do progresso da doutrina com mais cuidado. Então, a forma com que o Espiritismo, e pela maneira e o vulto que ele tomou, é necessário que mude um pouco a maneira de divulgação. Não é a mesma que Chico de Pedro Leopoldo ou depois Chico de Uberaba. Hoje o Chico não é só brasileiro, é internacional. Verdade. Ora, não pode ser da mesma maneira. E também, dona Nena, ele falou sobre tantos assuntos, né? A gente vê o Pinga Fogo, Chico fala sobre os mais variados assuntos juntamente com Emmanuel, assuntos que são debatidos até hoje e as pessoas conversam sobre eles e fazem palestras sobre eles, muitas vezes não chegam a uma conclusão porque não leram a obra do Chico, né? Então, a minha pergunta é, o que há de novo? O que esse pessoal está trazendo o que o movimento espírita está trazendo de novo sobre esses assuntos que o Chico já assimilou no Eu aconselharia que lessem muito as palavras de Emmanuel, observando pontos e vírgulas, porque muitas vezes nós lemos ou estudamos, mas não conhecemos o texto profundamente. Isso acontece até quando lemos um livro muito profundo, nós lemos uma ou duas vezes e nós não conhecemos o texto. Então, quando a gente observa o que o Chico teria dito quando encarnado, inspirado, ou Emmanuel dito através de Chico, hoje se aplica ainda muito a estes assuntos difíceis como aborto, homossexualismo, sexo, família. Eu não vejo diferença. Porque ele respondia em cima da lei divina, e a lei divina respondia é imutável. Sempre, é imutável. A maneira como o homem a entende, através do tempo, é que muda. Isso sim, mudam as palavras, muda a maneira de se expressar, o foco. Então, mas que mude a essência, não. Dona Nena, ainda voltando, né, ao assunto referente ao período após a desencarnação do Chico, eu queria saber como é que a senhora analisa as mensagens que muitos hoje atribuem a Chico Xavier. Bom, nós falamos sobre o progresso da doutrina e da maneira como nós temos que observar que ela vai sendo divulgada. Ora, um espírito do teor de Chico Xavier,
no mundo espiritual. Como ele dizia, aprendi muito com meus mestres, porque ele teve mestres realmente muito evoluídos e inteligentes, espíritos maravilhosos que foram seus mestres. Passa para o mundo espiritual. Nós temos um momento conturbado nós sabemos, de violência, de problemas familiares. Vêm as mensagens de Chico dizendo a mesma coisa e muitas vezes sem substância nenhuma, muito menos que aquelas que ele dizia quando encarnado. Ora, o espírito não pode ter emburrecido. Então, o que a gente sente é uma coisa, Eliana. A mensagem tem que ser analisada, porque claro que ele pode vir e psicografar, mas ele tem que trazer alguma coisa que confirme que é ele. Não só o conteúdo, às vezes a assinatura é o que menos importa, mas o conteúdo. E é que a gente observa nestas mensagens, quando a gente vê o Chico dando receitinha de regime, falando de coisas tão pequenas, será que o mundo espiritual ia deixar o Chico fazer isso? Então a gente põe em dúvida que o Chico no mundo espiritual... Ou será que ele, ou se ele também se prestaria a fazer isso, né? Então, com tanto trabalho que ele deve estar tendo lá em cima. É lógico, não é possível que ele possa dar mensagens tão corriqueiras, tão banais, tão repetitivas. Não é possível. E também tem uma outra coisa, né? Após a desencarnação do Chico, aconteceu praticamente um boom no movimento editorial, né, espírita. Nunca se viu tantas obras psicografadas, né? A que a senhora atribui isso? Por que não acontecia isso antes? Nós estamos precisando dessa fase porque o Chico não está aí? Como é que é isso? Bom, isso daí se compreende. O Chico impunha um respeito ao movimento tão grande que um pouco antes dele desencarnar, ele conversando comigo disse: eu não sei porque eu estou aqui, eu queria já passar para o mundo espiritual, deixar o corpo e trabalhar, porque não tem propósito, eu não posso fazer nada. Eu dizia: Chico, enquanto você estiver, o mundo espiritual te deixa, porque o movimento vai ficar tranquilo, é necessário. Depois da sua partida, os que ficarem, não sabemos como caminharemos os que ficarem. Então, eu acho que isso tinha que acontecer. Partiu o Chico, o mundo soltou as rédeas, tudo pode, tudo faço. Antes, o movimento espírita tinha a palavra de Chico. Agora, quem dá esta palavra? Àqueles que soltam, às vezes, uma obra inconsequente. Ele sabe que ele está livre. É a mesma coisa que o malfeitor, sabendo que não há justiça, que não vai preso, que não vai prestar contas a coisa alguma, ele faz o que ele quer e tem o direito, tem o livre-arbítrio. Cabe a nós todos classificarmos estas obras como verdadeiras ou não. Porque isso acontece sempre que desencarna algum grande vulto. É importante. A escolha tem que ser sempre nossa, né? É sempre nossa. Não se pode impedir que saia. Sim. Isso é natural. E a psicografia, como com o Chico, foi tão atuante e sacudiu realmente o mundo religioso. Então é a psicografia que está na moda. E em cima do que a senhora está falando também, a editora Espírita União publica vários livros de Chico, e eu queria saber se esses livros, diante de tantas obras novas, com tantas psicografias, tantos médiuns, tantos espíritos, se eles continuam vendendo. Vendem sim, vende muito bem. Os livros de Chico sempre vendem, porque é referência. Quando sai alguma coisa nova, a referência é buscar nos de Chico, como se fosse um dicionário,
uma obra realmente profunda. Então, vende pelo Brasil todo, no exterior, recebe pedidos pela internet do Japão, da China. Então, vende. As obras de Chico vendem muito bem, graças a Deus. E agora que essas obras estão disponibilizadas na internet, como é que ficam as editoras? Porque acho que há um prejuízo nisso, né? Porque... Não, nem tanto, porque é importante também que elas sejam pela internet para quem realmente tenha problemas financeiros ou problemas de leitura, mas o carinho de ter o livro, manusear, escrever detalhes, parágrafos, itens, riscar, é precioso. Nós aqui no nosso acervo temos coisas de Chico grifadas, o papel tem isto. É delicioso, ele transmite sentimento. Nós vemos que muitos escritores ainda não digitam em computadores, querem o papel e o lápis. Por quê? Porque é carinhoso manusear o papel. Agora, também é bom que o livro saia na internet, porque é precioso para muitas pessoas. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Dona Nena lançou 2 livros sobre Chico Xavier. Um Até Sempre, Chico Xavier, e o outro, Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas. Eu queria saber se ela ainda guarda muitos segredos e se outros livros ainda sairão. Bom, segredos, eu não poderia dizer que não, mas muitos são confidências tão preciosas do companheiro que queria desabafar, que era um